Eu deixei aqui justamente, ó, materiais para a prática do supervisório, tá? Ele é um zipão que vai ter o quê? São figuras, em sua maioria. E tem dois arquivos, três arquivos que não são figuras, que são fundamentais. É o driver de comunicação que a gente vai utilizar, mas isso aí vocês podem baixar lá do site da Ellipse, não é problema. Um arquivo que contém os parâmetros da planta que a gente vai controlar, planta que a gente vai supervisionar com o nosso Ellipse. Então, isso aqui eu preciso para me guiar como é que eu vou fazer a conexão do supervisório com o CLP. E este arquivo aqui, que é um programa que vai simular um processo. Ou seja, ele vai fazer uma espécie de CLP virtual já com a parte da automação da planta pronta. Esse arquivo, ele é um programa pronto, vocês não têm que mexer em nada nele, só botar para rodar. Se vocês quiserem acompanhar, tá? É só seguir. O que a gente vai fazer aqui é exatamente a atividade avaliada de vocês, hein? Vocês vão ter que me entregar depois, é o que a gente preparar aqui. Claro que vocês vão completar depois. Quem se perder um pouquinho, andar um pouquinho mais devagar, não tem problema. O pessoal vai completando. Nós vamos ativar o Ellipse, abrir o Ellipse Studio, e nós vamos criar um novo domínio, dessa vez do zero, para a gente criar o nosso supervisório. Aí, vou usar o assistente para definir o que eu quero da vida. O que eu vou querer aqui? Eu vou querer uma aplicação padrão, que é o que a gente normalmente vai trabalhar, e eu vou colocar aqui, o nome da minha aplicação vai ser processo volume. Se vocês quiserem chamar de qualquer outra coisa, não tem problema. Eu só quero mostrar aqui, eu estou identificando o nome do processo, porque é o processo que eu vou trabalhar. Isso aí definido, vejam qual é a pasta que eu estou trabalhando. Vocês vão ter a pasta de vocês no computador de vocês, não é problema nenhum. Mas eu vou criar essa pastinha aqui, melhor, eu vou definir essa pastinha aqui. Como o nome da minha aplicação é processo volume, ele vai criar uma pasta processo volume naquele diretório, naquela pasta que eu já tinha botado antes, que era InfoInd. Então eu criei aqui a pasta, ele perguntou se eu queria criar a pasta. Eu vou criar um novo domínio? Sim, eu vou criar, porque eu não tenho nada a princípio. Estou simulando o que vocês teriam em casa, que não tem nenhuma aplicação ainda criada e tal, então eu tenho que criar um domínio que vai conter todo mundo. Eu vou chamar esse meu domínio de planta piloto, só para poder ter um nome. Eu vou avançar. Resolução de tela, bom, aí vocês escolhem o que vocês acharem melhor. Querem deixar como está, deixe, não tem problema nenhum. Essa tela aqui que a gente vai trabalhar ela é relativamente pequena, então eu vou deixar ela em 800 por 600. Só para a gente, no caso, o meu monitor ele não é muito grande, então eu quero deixar ele mais ou menos fácil de eu conseguir montar aqui e vocês conseguirem enxergar. Vocês usem o que vocês quiserem. Eu vou comunicar com um dispositivo? Vou, mas não é agora que eu vou fazer isso, então eu vou deixar assim, depois a gente monta. Eu vou guardar dados em disco? Vou, mas não é o momento agora, então eu vou deixar assim. Eu vou monitorar alarmes? Vou. Esse aqui é o único que eu vou deixar já pronto, porque ele já vai deixar tudo pré-configurado para mim, não vou ter que passar muito trabalho. E deu. Com isso aqui pronto, ele vai criar a minha aplicação. Se eu tivesse apertado criar aplicação em branco, daria quase na mesma. Ele só não vai criar os alarmes, na verdade, e vai assumir um tamanho padrão de tela. Só isso. Se vocês seguiram até aqui, vocês vão ter esta configuração aqui, tá bom? Vocês vão ter a tela inicial, que é a tela que foi criada para trabalhar. Vocês vão ter uma subjanela de propriedades, que provavelmente vai estar nessa área aqui de baixo. E vocês vão ter o Organizer, que mostra tudo que tem no meu supervisório. A parte que é do próprio runtime, do próprio servidor do Ellipse, e a parte que é do cliente. A parte do cliente é a visualização, a parte do servidor, o nome já diz tudo, objeto do servidor. Se eu tiver essa situação aqui e botar para rodar o supervisório, eu vou ter uma tela em branco, mas vai estar rodando. Só não está fazendo nada. Olha aqui, ó, não tem nada nas minhas propriedades aqui. Aqui também não. Aqui também não. Sem problema nenhum. Aí vamos para as coisas importantes. Visualização. Eu tenho meu viewer. Meu viewer diz aqui qual é o tipo de coisa, se eu vou ter borda na janela, se a janela vai abrir maximizada ou não. Aí a gente pode ir inventando coisas. Aqui é o título da janela, título da grande janela, digamos assim. Eu chamei de planta piloto versão 1. Aqui diz, eu vou ter botão de fechar, maximizar, minimizar, aí vocês vão escolher o que vocês querem aqui. Se vai ter título na barra da janela. O que me importa aqui no Viewer é onde ele diz aqui qual é a tua tela inicial. O nome da tela é tela inicial. Tudo bem? Aquela tela que a gente já tem criada aqui. A gente vai ter que ver o que vai fazer depois aqui direitinho. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Na parte das telas, eu tenho uma tela só. Não tem problema,
até um processo simples, provavelmente não vai ter mais de uma tela, mas é isso aqui que me interessa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir o título dessa tela. Cuidem, uma janela pode ter mais de uma tela, ou pode mostrar uma tela de cada vez, depende do gosto do freguês, mas cada tela pode ter um títulozinho dela. Então, essa aqui, ó, eu chamei o viewer de planta piloto, que é o que vai mostrar todo o supervisório. Essa tela particular, eu vou dizer aqui operação da planta, tá? Ou planta piloto, vou botar aqui, operação e supervisão. Isso aqui é o título que vai na barra da janela. Aqui eu vou chamar ela de tela operação. Estão vendo que o nome eu não estou dando acento, não estou deixando com espaço e nada? E o caption eu estou deixando normalzinho? Maiúsculas, minúsculas, espaço, cedilha, tio. O caption é só um texto que vai aqui em cima, tá? É um texto como esse aqui de cima, ó. Agora, o nome é como se fosse o nome de variável em programação. Eu não posso bagunçar as coisas. Esse nome tem que ser único e não deve ter caracteres esquisitos. Por esquisitos, entenda-se. Espaços, tio, cedilha, tem que ser um texto corrido só. E eu vou deixar com essa cor de fundo e a cor de frente. Vocês depois escolhem o que vocês querem. Aí é com vocês as cores que vocês vão querer. Eu só vou trabalhar com a base aqui da brincadeira. E agora, gente, eu vou salvar. Só para dizer que está tudo direitinho e não tem nada demais. Se vocês fizerem isso aqui e mandar rodar, vocês vão ter essa grata surpresa. Ó, sua navegação foi cancelada, não sei o que e tal. Por que está acontecendo esse erro? O nome da tela se chamava tela inicial. Eu mudei o nome da tela para tela operação. Só que quando eu mudo aqui, isso não significa que eu vou mudar em todo o supervisório. O viewer tem a propriedadezinha que diz qual era a tela inicial que tem que ser apresentada. Qual é o nome da tela inicial que tem que ser apresentada? Ele ainda continua chamando aquela tela que eu mudei de tela inicial. Só que tela inicial não existe mais. Eu mudei o name dela. Se eu mudar o name de alguma coisa, tudo que é usado, que usa aquela coisa, tem que ser adaptado. Então agora eu vou mudar o nome também. Olha, só tem uma tela. Agora sim a coisa faz sentido. Uma coisa importante aqui no Ellipse, sempre que aparecer esses três pontinhos, é porque vai aparecer uma janela para te ajudar a definir aquela propriedade. No caso aqui, aparece essa janela chamada App Browser, que mostra tudo que eu posso usar ali. Como é um sistema de telas, então só vão aparecer as telas. Se eu pegar por aqui, ó, que isso aqui é uma cor, né? Vai apertar os três pontinhos, vai aparecer uma tela para seleção de cores. E assim por diante. Agora, está funcionando direitinho. O programa não tem nada. A tela está em branco, não tem o que fazer. Não tinha nada nela. Mas vejam o que aqui diz, ó. O nome da tela, ó. O nome da janela. Planta piloto V1, traço, operação e supervisão. Veja que o nome da barra de título aqui da janela, ele tem o nome do viewer, o título do viewer que eu botei lá, que era planta piloto V1, e tem o título da tela que ele está mostrando. Se eu mudar a tela, vai continuar sendo planta piloto V1, só que aqui depois o traço vai vir outro nome. O supervisório está a princípio rodando sem erros, só que ele não está fazendo nada. Agora está na hora de começar a fazer. Eu vou começar montando essa tela aqui. E aí eu vou montando a tela e vou configurando os elementos um a um para a gente poder entender. E aí é que eu quero que vocês me avisem se vocês tiverem alguma dúvida. Esse meu processo é um processo de tanque, onde eu vou controlar o volume desse tanque. Como o tanque é cilíndrico, então, na verdade, controlar o volume é a mesma coisa que controlar o nível, praticamente. Então, eu vou botar aqui, ó, uma figura que vai representar o meu tanque. Essas figuras aqui, vejam, eu nem sei por que essas figuras estão aqui. Na verdade, eu criei aqui, ó, processo volume, e não tem nada aqui dentro. Eu poderia pegar essas... Epa, foi mal. Ô, professor. Oi. Professor, essa figura já vem no programa já. Não, aí é que tá, é isso que eu quero falar. Olha aqui, ó. Vou começar aqui de novo, tá? Peguei aqui, tudo bem? Cuida, essa pasta aqui é uma pasta minha, tá? Essa aqui não é da Ellipse. Tá, o senhor Essas salvou da figuras... internet. O senhor salvou uma figura qualquer da Não, pior internet. que essas aqui eu desenhei. Ah, Isso, pior que essas aqui eu desenhei, mas é isso onde eu quero chegar. Essas figuras aqui não são do Ellipse. O Ellipse tem um banco de figuras, mas na versão paga. Vocês até enxergam as figuras que ele tem nessa versão gratuita, aí na versão demo, só que você só consegue pegar a primeira figura de cada lista. Por exemplo, eu tenho uma figura de itens hidráulicos. Então, você só consegue pegar a primeira figura dos itens hidráulicos. Ele tem um banco de motores. Só consegue pegar o primeiro tipo de motor. Então, não é uma coisa
das melhores usar aquele banco ali ruim. O que eu sugiro para vocês? Usem as figuras que vocês buscarem da internet, desenharem, coisa que vale. Como é que eu desenhei isso? Usei o Paint, gente. Foi o Paint no desespero. Esse negócio eu tinha que dar aula às 8 da manhã, 7 horas da manhã, enquanto tomava café, desenhei esses trecos. Por isso tão fake dói. E eu vou usar essas figuras aqui. Essas figuras são do arquivo que eu deixei lá no Ava, aquele zip, tá? Ao invés de buscar dessa pasta que eu dissipei, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar, tá vendo? Eu vou salvar na pasta onde eu tinha criado. Eu criei lá uma pasta com... Lá, quando eu fiz o assistente, ele criou aquela pasta, né? Tá aqui a pasta. Eu vou copiar e colar aqui. Por que eu vou colar nessa pasta que estava só com os arquivos do supervisório? Para procurar mais Porque fácil ele quando eu mesmo. for... Exato, te acha mais fácil. E o se achar mais fácil é importante também pelo seguinte, eu estou desenvolvendo esse supervisório, eu não estou desenvolvendo no PC que vai ser usado, necessariamente, entendeu? Por exemplo, imagina lá, tu não vai parar até a central lá de supervisão e operação da tua indústria, lá, da indústria que tu vai trabalhar, isso aí, porque tu vai ficar desenvolvendo teu supervisório, né? Isso aí tem que estar rodando. A indústria vai estar rodando. Se sair uma nova versão do supervisório, tu primeiro vai deixar ele fechadinho, depois tu vai copiar para lá para o novo PC, né? O PC onde ele vai rodar. Então é importante ter isso aqui tudo numa pasta só. Ou então, pelo menos, sim, se for ter várias figuras, abre uma pasta dentro dessa pasta e joga as figuras lá dentro. Mas é para tu te achar fácil. Falasse tudo, Nathaniel. O problema é que depois o cara sai catando. Ah, mas isso aqui tá no meu drive C na pasta tal. Tá, mas o PC onde vai rodar não tem essa pasta. Então bota tudo num lado só. Eu criei aqui uma figura. Aqui, ó, esse íconezinho do cactus. Quando eu criei a figura, ele abriu aquela janela para selecionar o arquivo e tal, e eu simplesmente cancelei. Mas a figura está aqui, estão vendo? Está o espaço da figura aqui. Eu vou aqui nas propriedades e vou procurar aqui, ó. Eu tenho file name. Agora eu vou procurar na minha pasta. Ó. Essa aqui é a pasta do supervisório. Vou procurar aquele arquivo e vou abrir esse arquivo. Está aqui meu tanque. Aqui está dizendo qual é o arquivo que eu estou usando. Eu tenho várias possíveis propriedades aqui, mas eu quero mais é desenhar ele só por enquanto. Depois eu vejo as outras coisas. Só tem uma propriedade, talvez, que valesse a pena falar, mas eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente conversa. Agora, eu vou pegar outra figura, que seria o meu duto de entrada. Vamos ver o seguinte. Vocês notaram que ele está destoando, o meu duto de entrada aqui, ele está destoando da minha tela? A tela está cinza e tem uma área aqui que é branca. Isso aqui foi feito meio que de propósito, gente. A tela poderia ser toda branca. Mas eu quero manter essa cor aqui cinza, porque ela até não agride tantos olhos, o branco puro agride mais. Eu posso definir uma cor de transparência e posso habilitar o modo de transparência. O que acontece isso? Eu disse que a minha cor é branco. Então ele vai pegar tudo que tem nessa figura que seja branco e vai extrair esse branco daqui. Olha só, sem esse modo tá ativado, está desativado aqui. Eu tenho uma área branquinha aqui, tá vendo? Com o modo de transparência ativado, ele já estava no branco. Foi coincidência. Ele tirou o branco. Então agora eu consigo enxergar aquele meu duto. Uma coisa que é importante a gente ir fazendo, à medida que vai incluindo as figuras, também é dar nomes para elas. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a figura do tanque. Vamos pegar a propriedade name dela. Ele está como figura 1. Se te achar depois, vai ser um problema. Mas eu posso dar um nome assim, fig tanque. Eu continuei mantendo o fig para saber que é uma figura e o tanque para identificar quem é. A mesma coisa aqui, ó, figura 2. Fig duto entrada. Eu vou botar mais um duto aqui. Ó, mesma coisa. Fig duto saída. Vou deixar no modo transparente ativado e vou botar aqui por enquanto. Depois a gente vai dar umas mexidinhas nela, mas só para entender o negócio. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui vai ter uma bomba e cuidem, a bomba está em dimensão diferente, né? Não tem problema, posso ajustar os dois. E aqui eu vou dar nome dela de figura Fig Bomba. E eu vou botar também uma válvulazinha. Aqui é mais para demonstrar, tá? Eu não estou sendo muito acurado nos desenhos, tá? No diagrama real que deveria ser a montagem aqui, tá? Só para demonstração mesmo. Aqui eu vou botar uma válvulazinha. Então aqui também é a mesma coisa. Habilitar a cor, transparência por cor. Vou lá no name, figura, válvula, entrada. Aqui eu vou ter uma válvula de saída também. Vou botar a figura, botar a válvulazinha um pouquinho mais para baixo. Tem que ativar a transparência dela, mas eu vou botar aqui figura, válvula, saída.
Vou ativar a transparência dela também. Aí o duto ficou meio esquisito. Tudo bem. A gente só ajusta ali as dimensões. E é aquilo, eu desenhei elas meio a moda bicho na pressa, né? Então não é aquela coisa mais bonita do mundo. Então tá ali, ó. Desenhei a minha interface, digamos assim, no meu sistema de nível. E isso aqui, a princípio, deveria ser o suficiente. Eu posso selecionar todo mundo, eu só peguei, cliquei aqui, fiquei com o botão do mouse apertado para selecionar todo mundo e posso arrastar para reposicionar, tá? Só para deixar em algum lugar bonitinho. O que eu preciso ter nessa planta para ser uma coisa mais ativa? Primeiro, eu quero que esses componentes aqui me digam se eles estão ativados ou não. E aí, se vocês olharem lá as figuras, vocês vão ver que tem dois tipos de figura para muitos deles, né? Eu tenho um duto fechado, um duto aberto, ou duto correndo alguma coisa. Eu tenho uma bomba desligada e uma bomba ligada. Eu tenho uma válvula desligada e uma válvula ligada. Tá vendo? Então, eu posso fazer com que aquelas figuras mudem para que eu mostre o que está acontecendo. A outra coisa que eu quero que aconteça é a seguinte: eu quero mostrar o nível do tanque, quanto que ele já está preenchido. Essa figura aqui é uma figura estática, ela não tem muitas variações. Eu queria mostrar assim, sei lá, 100 litros, 200 litros, 300 litros, assim vai. Eu mostrei para vocês na semana passada que a gente pode brincar com as formas geométricas. Eu botei um retângulo aqui. Com as formas geométricas e com aquela propriedade, a vertical percent fill e a horizontal percent fill. Por exemplo, poderia botar aqui, ó, 50% do tanque. Então, isso aqui pode ser um sujeito legal para me indicar quanto de volume barra nível eu tenho no tanque de uma forma bem rápida, bem visível. E eu gostei disso, vou usar isso. Cuida que eu botei por cima da figura. Claro, não precisa ser assim tão por cima. Eu poderia dar um espacinho aqui só para fazer um indicador, uma indicação. Eu posso também desativar que ele está obedecendo o grid. Eu não sei se vocês estão vendo os pontilhadinhos ali, né? Ele está com o grid ativado, está aqui em cima. Ó. Se eu desativar essa grade, eu posso mexer nele com mais, vamos dizer assim, delicadeza. O problema é que tu pode perder um baita tempo fazendo isso. Então não vou nem me estressar muito em ajustar. Bom, eu estava usando como padrão de ligado, desligado verde, então vou manter o verde aqui também. Vamos ver o que mais. A minha cor de fundo podia ser branca, para combinar com o tanque. O tanque não é bem branquinho, mas vejam só, dá uma impressão assim, o tanque está mais ou menos vazio. Esse cara está com o nome de retângulo 1, e eu vou chamar esse cara de indicador, indica nível. Vocês vão ver por que esses nomes são tão importantes daqui a pouco. Outra coisa, esse tipo de indicador é ótimo para a gente ter uma primeira impressão assim, tá baixo nível, tá alto nível, mas não necessariamente para coisas como quantos litros eu tenho nesse tanque, né? Posso dar uma chutada, mas não é uma coisa definitiva assim, quantos litros. Não é uma coisa muito precisa. Para eu saber quantos litros eu tenho no tanque, eu posso colocar aqui um display que vai me mostrar o quê? Quantos litros eu tenho no tanque. A posição exata fica por vocês. Eu vou chamar de DP de display e volume. DP volume. Pronto. Esse aqui é meu componente que vai mostrar o volume do tanque. Ah, mas como é que eu sei que ele vai mostrar o volume do tanque? Eu tenho que botar um título ali, né? Aí eu posso usar aqui, ó, do lado do display, eu tenho texto. Ou este aqui também, que é outro texto. Tanto faz como tanto fez. Qualquer um dos dois serve. Eu vou usar esse aqui, só porque está próximo ali, e vou botar aqui, ó. É só um indicador, é só um título para a gente poder saber o que está acontecendo ali. Não gostei do tamanho da letra. Isso não é nenhum problema. Eu posso vir aqui nas propriedades e vou ajustar as coisas. Isso aqui ele chamou de label, o título, o rótulo. Então eu vou manter label. Mas o que me interessa é aqui, ó. Qual é a fonte que eu estou usando? Ele diz que é Arial 12. Eu vou escolher outra fonte. Na verdade, eu vou manter a fonte, só vou mudar o tamanho. Eu vou ver se Arial 8 fica melhor. Eu vou manter aqui, em cima do label, sem problema nenhum. Em cima do display, desculpa, sem problema nenhum. Bom, eu já vi que se eu botar algum texto dentro desse display, eu vou dizer que ele é um valor numérico. Eu vou trabalhar com inteiro, tá? E vamos ver aqui, o meu limite, esse tanque aqui é de 1.000 litros. Imagina que eu escreva assim, 1.000, mas precisaria de um espacinho, depois eu vou mostrar por que desse espacinho. Então eu vou diminuir o tamanho dessa fonte para 10, eu acho que dá direitinho. Tá vendo o que eu estou fazendo? Eu estou olhando ali qual seria o maior valor, qual seria o maior encrenque que eu vou ter ali em termos de espaço para definir o tamanho do meu componente aqui da tela. Acho que isso aqui está legal. Está faltando uma coisa. Ali em cima eu quero uma válvula proporcional. Ali embaixo eu quero uma válvula liga e desliga, vamos dizer assim. Né? Abre e fecha.
por exemplo, uma solenoide lá que vai abrir e fechar a válvula inteira, e ali em cima eu quero definir proporcionalmente uma abertura, fechamento de válvula proporcional à vazão que eu quero. Então eu vou ter que ter dois caras ali para poder lidar com isso. Um deles seria o indicador de qual seria a minha vazão, e o outro seria um sujeito que vai me dizer, eu vou usar para definir essa vazão. Eu posso fazer que nem aqui, um display, ou posso usar um set point, porque o set point é legal, né? Eu posso definir o valor no set point, eu posso escrever no set point. Então, aqui, ó, eu vou definir um set point. Os nomes eu estou usando só para me lembrar ali, o SP para set point, DP para display, só para me lembrar qual é o tipo de componente que eu tenho. O importante é saber o que ele significa. Então, ali eu botei vazão entrada. Eu estava trabalhando com Arial 10. A minha vazão pode variar de 0 a 500. Então, vamos ver qual seria um valor numérico. Eu vou trabalhar com inteiro sempre. Depois eu vou explicar o porquê. Então, meu limite de vazão seria 500 litros por hora. Não parece ruim desse jeito. Vou deixar um espacinho aqui. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse cara aqui. Inclusive, vou copiar. Tá vendo aqui? Ó, eu copiei e colei para ficar com a mesma formatação. Só vou mudar o título depois. Vou mudar meu título para vazão entrada. Tá um pouquinho grande. Não tem problema. Só tem que ajustar aqui. E vou mudar o name dele para não ficar só volume. Onde é que está o volume? Aqui, ó, LP volume, que eu vou chamar de LB vazão entrada. Eu também vou querer alguma coisa que abra e feche, ou que ligue e desligue, ou pare e inicie a entrada ou a saída. No meu caso, por exemplo, na saída, eu posso botar aqui um botão, eu peguei um botão liga-desliga para fazer esse papel aqui de até chamei de BT saída. BT de botão saída, porque a ideia é que ele atue na válvula de saída. A válvula de saída é fixa, tá? Em termos de vazão. Ela é uma válvula de 500 litros por hora. Vazão fixa de saída, eu vou explicar depois o porquê desses 500. Até uma coisa que é importante de saber é o seguinte, não pode ter um botão solto, né? Sem nada, sem nenhuma indicação. Abrir saída. Tá vendo o caption dele? É o que está aparecendo aqui. Por que a saída não está aparecendo? Porque a letra está grande. A cor é aquele cinzinha, mas eu poderia botar, por exemplo, uma cor verde, sei lá. Se bem que parece assim que já está tudo verde, né? Eu vou voltar na cor antiga. E eu posso botar um botão aqui também liga e desliga, para fazer parecido. Aqui eu vou dizer que eu vou ativar a entrada. É porque no caso da entrada tem que ligar a bomba e tem que abrir a válvula. Então eu dei um nome um pouquinho diferente, um título um pouquinho diferente. Então eu vou botar ele aqui, ó. Falta definir o caption dele. Vamos ver aqui cadê o caption. Melhor, o caption está certo, falta definir o nome. Eu vou chamar de BT entrada. Vou salvar, que não custa nada salvar, vá que trave. E eu tenho a minha tela pronta. Vamos ver essa tela aqui. Tem um botão de abrir e fechar, botão de ativar e desativar. Tem os meus componentezinhos aqui, tem tudo aqui. Posso sair digitando esse cara aqui. Ele não deixou eu digitar nada, eu botei no volume, ele não deixou digitar. Eu posso explorar um pouco mais, e aí é muito na tentativa e erro, tem que meter a mão. Eu posso botar, por exemplo, aqui, ó, ativar os limites, ó, e dizer que meu mínimo e o máximo vai de 0 a 500, e vou ativar os limites para que eu não consiga digitar nada além de que esteja abaixo de 0 ou acima de 500. Posso fazer umas firulas, mas vejam, isso é muito na tentativa e erro de descobrir essas coisas aqui. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Como eu disse que lá era entre 0 e 500 e tem que botar um valor, que vai, 700 não vai, ele volta para o antigo. Detalhezinho bobo, né? Mas é uma coisa que já dá uma qualidadezinha no teu supervisório. Mas como é que tu descobre isso? De novo, tentativa e erro lendo o manual. Agora então vamos ver como é que a gente bota esse treco a rodar. Foi bem o que tu falaste. Eu, para hoje, até por causa do horário, não quero passar demais também para não cansar vocês. Observe o seguinte, eu montei a tela, tudo bem? Agora vamos botar um pouquinho de ação na história. Para trabalhar com ação, eu preciso de dados, e esse é o ponto-chave da história. Se eu estou montando isso aí para um processo real, eu vou ter provavelmente um CLP ou algum outro item controlador, algum controladorzinho qualquer, pode ser um controlador de temperatura, por exemplo, mas eu vou ter um sujeito que vai me fornecer esses dados. Eu vou ter um CLP, vou ter um controlador qualquer que vai me fornecer esses dados. E para isso eu preciso comunicar. A questão é a seguinte, nem sempre eu vou ter isso à disposição, tá?
Então, para poder dar um pontapé inicial e ver se a tela está funcionando, é comum a gente trabalhar com variáveis do próprio supervisório. Ou seja, variáveis que só o supervisório vai ter e não são lá do CLP. Assim eu não preciso ver essa parte de comunicação logo de cara. Como é que eu faço isso? A parte das telas é uma visualização. Eu vou assumir que elas já estão resolvidas. Agora eu vou para os objetos do servidor. Vejam que aqui eu tenho 4 itens. Drivers e OPC, que essa aqui sim é a parte de comunicação. Objetos de dados, que é onde eu vou criar os itens que são internos do meu supervisório, ou seja, que não são do controlador que a gente vai trabalhar. Banco de dados, que é onde eu vou armazenar o histórico dos dados. Então, aqueles dados eu vou adquirindo e vou guardando ao longo do tempo, eu vou guardar num banco de dados. E aí a gente tem uma opção, no caso do E3, que é do próprio Ellipse, tem opções externas. E os alarmes, que são aquilo que eu comentei na última vez, que são condições que a gente vai criar para ficar monitorando as nossas variáveis de processo. Se alguma coisa errada acontecer, se alguma coisa estranha acontecer, mesmo que o operador não pegue, o supervisório pega e dá um alerta. Por isso o nome alarme. Eu vou trabalhar com objetos de dados justamente porque eu não vou fazer comunicação agora. Então eu vou fazer de conta que eu estou comunicando, vou fazer de conta que eu tenho dados de verdade para mostrar o sistema em operação. Se vocês observarem, no objeto de dados eu tenho uma pasta de dados, e é uma pasta mesmo, não tem nada mais que isso, é só para separar as variáveis. E nessa pasta de dados, eu vou inserir, eu cliquei com o botão da direita, eu vou inserir um tag interno. Ó, inserir, painel, tag interno. Inserir meu tag interno aqui, ele vai perguntar o nome do sujeito, ou seja, o nome da variável, que nem lá no MicroPython que a gente estava brincando lá com as variáveis, com os dados, tem que dar um nome para esse dado. Então, eu vou dar esse nome volume, que é a variável que vai conter o volume real do meu tanque. Então, agora eu criei a variável, se vocês olharem aqui, tem aqui a variável volume. Notem que as propriedades aparecem um monte de coisa a respeito da variável. Até qual é o valor dela. Não tem valor nenhum no momento. Está vazia. Mas eu posso, por exemplo, dizer, olha, é uma variável inteira e vou botar o volume dele de 350, só para chutar um valor, tá? Em cima da variável, tem aqui o timestamp, ou seja, o último momento, o último instante em que esse valor foi modificado. Foi bem agora. Eu vou botar agora duas variáveis que eu vou assumir como lógicas, ou seja, elas vão ser verdadeira e falsa. Para que são essas duas variáveis verdadeira e falsa? Justamente para tu poderes ligar e desligar os tanques, representar o que tu está ligando e desligando. De novo aqui, ó. Panel, tag interno, e vou criar uma variável chamada saída, e vou criar uma variável chamada entrada. Vejam que aqui eu posso botar duas, três variáveis, só que ele vai criar assim, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Por isso que eu estou criando uma por uma para já dar os nomes certinhos delas. Então, a ideia é que entrada e saída sejam variáveis lógicas que digam que o negócio está ligado ou desligado. O outro dado que eu tenho é qual é a vazão de entrada. Então, eu vou criar aqui também, ó, uma variável, isso também seria uma variável inteira, vazão de entrada. Essa variável também é numérica, então eu vou deixar ela já pré-definida aqui como inteira. Vou deixar em zero por enquanto. Então, vejam, agora eu tenho dados. Não necessariamente os dados ideais, vamos dizer assim, vou salvar tudo que aí ele salva até os dados junto. Não necessariamente o ideal, porque isso aqui não está vindo do processo, isso aqui está simulado, ou seja, eu criei umas variáveis que só existem dentro do supervisório. Mas já tem alguma coisa. Meu supervisório não mudou absolutamente nada. Minha tela continua a mesma. Agora, como é que eu faço para esses sujeitos terem uma certa dinâmica? Agora é que começa a coisa. Vejam bem, de um lado tem os dados, do outro lado tem a tela. A ideia é que a tela mostre os dados ou que eu possa mudar os dados através da tela. Então tem que ter um jeito de conectar os dois. O que a gente chama de conexão, o E3 chama de associação. É como tu fazer assim, uma regrinha que diz assim, olha, sabe esse dado aqui? Então, esse dado aqui tem que aparecer neste componente aqui. Sabe esse dado aqui? Se esse dado for maior que tanto, a cor do teu componente tem que ser uma. Se for menor que tanto, tem que ser outra. E assim por diante. Como é que a gente faz isso? É relativamente simples depois que a gente vê o primeiro.
A gente vai escolher na tela o que a gente vai conectar nessa tela. Por exemplo, aqui na vazão de entrada. O que eu quero mostrar aqui na vazão de entrada? Eu quero mostrar o que o nome diz, né? O valor da vazão de entrada. Então, vejam, eu cliquei com o botão da direita do mouse aqui e apareceu essa tela, esse menu com um monte de opções. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho lá figura, 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 display do volume, set point da vazão de entrada. Tá aqui ele. Eu poderia simplesmente fazer aqui, ó, clicar com o botão direito também. Vejo que o menu é quase igual. Qualquer uma das duas opções está boa. O que me importa é este último item aqui, ó, propriedades, tudo bem? O que faz propriedades? Ele vai abrir uma outra janela. Cuidem, eu tenho uma janela de propriedades aqui, tenho essa janela de propriedades aqui. Onde eu tenho alguns elementos, esses aqui nem são tão interessantes, mas este aqui é fundamental, o associações. Cada componente tem vários atributos, várias propriedades. Uma delas vocês já viram, cor de frente, cor de fundo. No caso do set point, uma propriedade chave é a valor. Ela é tão chave que se vocês olharem ali, ó, ela é a primeira da lista, né? Se vocês repararem direitinho, todas as propriedades que tem nessa janela, elas estão em ordem alfabética, não estão? Por que valor não está em ordem alfabética? Porque ela é extremamente importante no set point. O valor é o que é mostrado no componente setPoint. Então, eu estou mostrando para esse componente setPoint, ele está marcadinho aqui, né? Tudo que eu posso mexer nele. Tudo que pode ser conectado a um dado, a uma variável. Então, se vocês olharem, eu tenho de um lado propriedades, do outro eu tenho fonte, e no meio eu tenho conexão. Conexão quer dizer o que vai ser ligado. Digamos assim, como que as coisas vão ser ligadas. A fonte seria uma fonte de dados. Vai ser uma tag, vai ser uma variável. Então eu vou escolher aqui, ó, botõezinhos, e olha quanta coisa aparece aqui. Eu tenho que olhar com calma esse App Browser, que ele vai listar as coisas que eu posso conectar ali no valor. Eu quero pegar aquela variável que tem a vazão de entrada e conectar aqui. Só que eu não sei se vocês estão vendo ali na variável da vazão de entrada a quantidade de coisa que tem. Porque uma variável também tem vários atributos, várias propriedades. A propriedade que me interessa é valor, que é a que diz realmente o que tem ali dentro. Qual é o valor que está armazenado nessa tag. Então, eu vou selecionar da vazão de entrada, eu vou selecionar o valor que eu quero mostrar. Aqui diz até o que é, o que não é. Isso aqui sai direto do manual da Ellipse. Por isso que é tão confuso. E eu vou dizer que eu vou colar aqui. No momento que eu colei, e está azulzinho aqui, tá vendo? O azul quer dizer que está tudo ok. No momento que eu colei, eu estou criando, então, uma associação que conecta o valor de uma variável a essa propriedade do componente. Então, vocês vão começar a fazer o quê? O tipo de conexão é uma setinha que está para a esquerda. Então, quer dizer o seguinte, que o valor da variável, o valor da tag, vai ser copiado para o valor a ser mostrado no componente. Então, o que vai passar a aparecer aqui é o valor que o componente tem, e não o valor que eu tinha colocado aqui inicialmente. Se, por algum outro motivo, este valor mudar aqui, ele vai ser alterado, ele vai alterar o que vai ser mostrado. A conexão, no momento que eu defini aqui a propriedade, ele conectou sozinho. Eu não defini essa seta, tá? Ele que definiu. Essa seta é da conexão simples. Significa o quê? Que os dados vão ser sempre copiados para o componente visual. Mas se eu mudar aqui, os dados não vão mudar aqui. Só tem um lado. Então eu vou chamar essa conexão, eu vou mudar para conexão bidirecional só nesse caso, porque o setPoint permite a gente alterar as coisas. Agora, vamos fazer de novo, mas eu vou fazer aqui por volume. Aqui eu quero mostrar o dado de volume. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir para a janela de propriedades. Até aí, tudo bem, né? Eu vou para a área de associações, aqui, ó, a aba de associações. E, de novo, aqui, ó, todos os atributos, todas as propriedades que são desse componente estão em ordem alfabética, exceto o valor. Por que o valor é tão importante? Porque o valor é o que vai fazer com que apareça aqui o dado. O que é mostrado aqui nesse componente é o valor. Eu defini esse valor como 1000 lá nas propriedades, na outra janela de propriedades. Mas eu defini isso fixo. Você não depende de uma entidade de dados, de fato e tal. Agora a gente vai fazer essa ligação. A gente vai conectar
uma fonte de dados, que seria a minha variável, na propriedade valor desse componente para que esse componente mostre sempre esse valor do dado. Então, de novo, ó, tem os três botõezinhos, quando eu aperto aparece uma nova janela. Aqui está a minha variável de volume. Ó. Tá vendo? Na minha área de dados eu tinha uma variável de volume. O que eu quero mostrar da variável de volume? Eu quero mostrar o valor dela. Tem outras propriedades aqui. Por exemplo, eu tenho timestamp. Lembra o que é o timestamp? É a data e a hora em que o valor da variável mudou. Eu não quero mostrar isso, eu quero mostrar o valor do volume. Então, eu vou chamar lá, ó, fica dados.volume.value. Selecionei aqui, vou colar aqui, e aqui está como conexão direta. Sempre que eu tiver que atualizar a tela, eu vou pegar o valor do volume da área de dados e vou copiar para o valor do componente para que esse componente mostre. A conexão que está ali é essa conexão simples, e eu vou deixar assim porque ali é um display, eu não quero alterar, eu não posso nem alterar ele. Então agora eu tenho essas duas propriedades ali. Vamos ver esse cara acontecendo. Cuidem que aqui os valores iniciais são 500 e 1000, né? Notem que ele até está dizendo aqui que tem uma associação, olha, nesse hint daqui. Ele está dizendo ali, ó, SP vazão de entrada, olha ali, ó, o valor dela é igual a dados, ponto vazão de entrada, ponto value, ou seja, está vindo uma variável. Não é aquele 500. Vamos ver ele executando. Estão vendo aqui, ó, o que ele está mostrando? Está mostrando zero, e aqui está mostrando 350. Por que esse zero e esse 350, gente? O zero é o valor que já está lá naquela variável de vazão de entrada. O 350 é o valor que está lá na variável de volume. Esse valor 350 se eu tinha botado aí no início em algum lugar, não Isso, tinha. isso, na variável. Tá entendendo? Ele está mostrando o valor da variável agora. Ele não está mostrando mais 1000. O meu tinha chutado o número ali. Ele está mostrando agora o valor da variável. Ó. Sim, porque agora ele está fazendo a conexão, né? Isso, agora eles estão conectados. Ó. Agora eu botei 650. Coisa que aqui não muda. Mas aqui, ó, tá vendo? Agora ele está mostrando ali 650. Então, se essa variável está conectada ao controlador, e esse controlador tem um sensor de nível, por exemplo, ele pode te calcular esse volume. É um tanque cilíndrico, né? Então, se tu sabe o nível, é só multiplicar pela área do tanque. Aí, tu tens como saber o teu volume, e o controlador te passaria esse valor. Se estivesse entrando ou saindo líquido, tu aumentaria e diminuiria esse volume. Tá? Então, essa conexão é que faz a coisa, de fato, acontecer. Olha só, vamos um pouquinho além. Esse botão aqui, eu também posso fazer essa coisa. Eu vou fazer aqui, ó, conectar ele. Ele é um botão liga e desliga. Não se esqueça que tem outro tipo de botão que não serve para isso. O botão liga e desliga, eu posso fazer aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho valor. Só que esse valor é lógico, ele só pode ligar ou desligar. Então é verdadeiro e falso. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou conectar na minha variável de saída. Só que eu vou fazer conexão bidirecional. Por quê? Porque eu quero que quando eu apertar o botão, eu mude o valor. Apertando o botão, o valor do botão fica true, verdadeiro. Soltando o botão, ele fica false. Então, cuidem, dessa maneira eu estou fazendo com o que é? A minha variável, quando eu apertar o botão, ela vai ficar true, quando eu soltar o botão, ela vai ficar false. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso ligar e desligar como se fosse um botão de verdade, uma chave de verdade. Ao apertar o meu botão, eu mudo o valor de falso para verdadeiro. Mudando o valor de falso para verdadeiro do botão, porque a conexão aqui é bidirecional, eu vou também mudar o valor da variável. Se essa variável é uma variável de CLP, por exemplo, é uma saída, o que eu vou fazer? Eu vou ligar e desligar essa saída. Essa saída, por exemplo, pode bater um relé que vai ativar uma contatora que vai dar partida no motor. Então, agora tem essa conexão aqui, que é bem importante. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que para entrada. De novo, ó, eu vou ali nas associações, vou selecionar a minha tag de entrada e o valor da minha tag de entrada. Ela está como conexão simples, mas eu quero alterar o valor da tag, porque ao alterar o valor da tag eu posso acionar um equipamento. E agora eu tenho ativa a minha entrada. Vamos ver como é que isso aí acontece. Vocês não vão ver muita coisa acontecendo aqui, mas é legal de ver que agora eu posso estar mudando os valores das variáveis. É relativamente simples de ver. Então imagina assim, eu quero alguma indicação de que realmente está aberto aqui, porque o botão em si é como se fosse um comando só, tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, estão vendo que eu estou definindo a figura? Eu vou mudar a propriedade da figura, e figura não tem valor. Por que eu estou vindo aqui? Eu vou fazer uma coisa muito legal.
Estão vendo a propriedade file name aqui? File name quer dizer o nome do arquivo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou selecionar a minha variável de saída. Aquela variável de saída que liga e desliga, abre ou fecha a válvula, tá? E eu vou pegar o valor da variável de saída e conectar meu file name. Mas até aí tem uma coisa errada, né? O nome do arquivo é um nome qualquer, como ligado, desligado, bomba, no caso ali, válvula. Não é verdadeiro e falso, não é true e falso. Então essas coisas não casam, concorda? Se uma variável só diz que é verdadeiro e falso e a outra variável tinha que ser um nome, essas coisas não casam. Elas não casam em termos, porque eu tenho vários tipos de conexão e algumas são bem interessantes. Olha só aqui, ó. File name é o nome do arquivo que vai ser mostrado na figura. Eu tenho um tipo de conexão chamada conexão digital que me resolve esse problema da seguinte maneira. O que que diz aqui? Quando apareceu a conexão digital, ele mudou o símbolozinho, aparece essa janelinha aqui, tá vendo? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó. Quando o valor da variável estiver ligado, por verdadeiro, o valor da tag vai ser este. O valor daquele file name vai ser este. Quando for desligado, o valor vai ser este aqui. Então, olha só. Eu tenho 3 pontinhos, né? Vamos procurar um negócio. Eu agora vou assumir assim, ó. Quando estiver ligado, eu vou querer esta válvula aqui. Quando estiver desligado, eu vou querer esta válvula aqui. Então, cuidem. Agora eu tenho uma associação que não é no valor, mas sim em outra propriedade, nada a ver, em termos, né? Que vai me tornar a coisa mais interativa. Quando eu mudar o valor da variável, cuida, não é quando eu aperto o botão, é quando eu mudo o valor da variável. O nome do arquivo vai mudar. Quando muda o nome do arquivo, eu carrego uma nova figura. Vamos ver isso acontecendo. Olha aqui. Viram ali? Quando eu aperto o botão, eu mudo o valor da variável. Quando eu mudo o valor da variável, a válvula muda de forma. A válvula muda a figura. Quando eu solto, eu mudo o valor da variável para falso e outra figura é carregada. Eu posso fazer a mesma coisa aqui para o duto, porque eu tenho lá duto on, duto off, eu criei essa figura desse jeito. Eu posso fazer a mesma coisa para esses 3 itens aqui. Como é que eu vou fazer essa aqui para os 3 itens? Eu vou fazer o que eu tinha feito antes. Vou pegar uma figura, vou vir aqui nas propriedades, vou procurar o nome do arquivo da figura, tá aqui ele, ó. Professor, Oi. e no tanque não dá de fazer também? Dá, mas o que que eu quero fazer no tanque? Eu quero mudar a cara do tanque ou mudar o nível dele? Eu quero mudar o nível, né? Mudar o nível. Então, já vamos chegar lá. Olha aqui, ó. Eu só vou fazer aqui o da entrada. Mesma coisa, tá vendo? A entrada é liga e desliga. Aí eu vou pro digital. Então, no liga eu quero essa bomba com item verdinho. No desliga eu quero essa bomba cinza. Tudo bem? Mesma coisa. Apertei o botão, mudei a variável. Mudei a variável, tudo que está ligado àquela variável vai mudar também. Então eu tenho uma questão de associação bem legal, que é essa conexão digital, que eu posso fazer um monte de coisinha interessante. Agora, resolvendo essa tua dúvida, que era o que tu querias. Eu botei esse retângulo aqui justamente para indicar o volume, né? O nível, no caso, tanque cilíndrico. Como é que eu vou fazer isso? A ideia é a mesma, mas qual a associação que eu vou usar? Cuidem, gente. Eu não falei daquela brincadeira do vertical percent fill à toa. O que que é o vertical percent fill? É quanto do retângulo vai ser pintado com a cor de frente. Então eu posso pegar aqui, ó, procurar o volume e o valor do volume e está morto o problema. Eu tenho uma variável que é um número, né? Então é bom ligar essas coisas de números. Só que a gente tem um único probleminha aqui. Meu tanque é de 1.000 litros. E o nome da propriedade me diz tudo, né? Vertical percent view. Percent é percentual, vai de 0 a 100. Cuida, meu volume vai de 0 a 1.000. E o meu percent view vai de 0 a 100. Então eu não posso jogar esse valor direto. Eu teria que fazer uma regra de 3. 1.000 litros seria 100%, 500 litros 50% e assim vai. Olha que barbado. Eu tenho outro tipo de conexão que se chama conexão analógica, que seria mais legal de dizer assim, regra de 3, porque é bem isso que ela é. Olha aqui, ó. O que que diz aqui? O valor na fonte. O valor na fonte é o valor da variável. O valor na fonte é 20.000. Qual vai ser o valor que a propriedade, ou seja, o vertical percentil vai ter? Eu posso fazer isso aqui, ó. Quando o valor na fonte for 1.000 litros, o valor na minha propriedade vertical percentil vai ser 100. Quando o valor for 0, vai ser 0. Então tem o mínimo e máximo aqui. Agora eu tenho uma regra de 3 valendo.
Então, meu vertical percent fill vai variar de acordo ou proporcional ao valor do volume, entre 0 e 100. Então, vamos ver isso acontecendo. 650, tá vendo? Viram que mudou o valor do volume ali, o indicador? Olha o que acontece quando eu estou em... Vou pegar a variável volume e vou mudar aqui para 900. Olha o que acontece aqui. Era isso que estavas querendo? Era isso aí mesmo. Tu viu que não é uma coisa de outro mundo, só que tem que olhar essas propriedades aí. Isso aí tudo tem até nos manuais, tá? Como é que tu faz esse tipo de conexão? Que a gente viu agora, o que foi? A gente tem a conexão direta, que pega o valor da variável e joga direto no componente. O volume, por exemplo. A gente tem a conexão bidirecional, que permite que a gente altere o valor da variável a partir da tela. E se tu alterar lá de alguma outra forma, lá na variável, de forma indireta, vai aparecer aqui a alteração. Por isso que é bidirecional, vai pelos dois lados. A gente usou bidirecional aqui também, para ligar e desligar as variáveis. Então a gente usou a direta, a bidirecional. Aqui nas figuras a gente usou a conexão digital para fazer o quê? Quando o valor da variável for true, a tua propriedade vai ter um valor. Por exemplo, o nome da figura ali, bomba 1. Quando o valor for off, a tua propriedade vai ter outro valor. No caso daquela figura ali, bomba off. E a Ô, gente viu a professor, conexão, só fechando aqui, a gente viu essa conexão que é analógica, que é vulgo a regra de 3. tipo, não tem como alterar esses valores aí, igual na tela tá agora, por exemplo, o volume ali, sem ter que entrar dentro da variável para alterar? Não sei se o senhor entendeu. Eu te entendi perfeitamente, mas a grande questão é a seguinte, aqui eu estou alterando a vazão de entrada, tá? Ó, Tá. isso aqui está alterando lá a variável, tu não está vendo porque a variável está fechada. Né? Ou melhor, ela não é visível, ela é um elemento invisível. Tudo bem? Aham. Aqui não tem muito sentido, porque o volume tem que mostrar o que está acontecendo, né? Ah, Vamos pensar sim. assim na planta, não tem uma mágica, né? Tu mudou aqui, queria eu que pudesse fazer isso. Tu mudou aqui, tu resolveu ali. Ah, imagina, eu ia ter um tanque de cerveja para isso. Ah, Ia estar sim. sempre nos 90%. Mas a ideia é justamente essa. Eu estou mostrando coisas que vão ser, vamos dizer assim, em última instância, essas variáveis, elas não são essas variáveiszinhas que a gente está brincando aqui. A gente está trabalhando com variáveis que estão dentro do teu supervisório só, entendeu? Agora, na prática, essas variáveis, elas estão conectadas ao teu CLP, ao teu controlador lá. Tu vai extrair essas variáveis do teu CLP e do teu controlador. O que vai acontecer? Então, o que tu vai ver aqui no volume é o volume que foi medido pelos sensores do CLP, que estão ligados lá no CLP. Sim, sim. Por exemplo, o teu tanque é cilíndrico, então tu sabe qual é a seção transversal do tanque. Tu tem um sensor de nível, tu vai multiplicar o nível pela seção transversal e tu vai ter aí esse volume. O teu CLP pode calcular isso para ti e já te mandar. A tua vazão de entrada, se tu olhares ali, por exemplo, eu tenho um operador fazendo isso na mão lá. Tu vai mudar isso aí na mão lá lá direto na planta. Tu vais ver o valor que foi definido por ele. Agora, esse cara aqui eu posso mudar. Então, quando eu mandar ali, por exemplo, 200, ele estava em 500, ele vai passar para 200 porque tu mudou aqui. Aí tu vai mandar esse valor de 200 para o CLP, entendeu? E aí ele que vai tomar essa iniciativa. Então, Ah, tem tá. coisas que são só sensores, vamos dizer assim. Por exemplo, o volume vai ser medido sempre. A vazão de entrada pode atuar. Imagina que ao invés da vazão de entrada, tu tem a velocidade do motor. Eu quero tantos RPM. Então, quando eu mexo aqui, eu vou mexer lá no controlador. Assim como esses botões, ó. Esses botões aqui, eu estou mexendo aqui, eu estou mudando variáveis. Essas variáveis vão estar conectadas, por exemplo, às saídas do CLP. Então, se eu mexer aqui, eu vou ligar a saída do CLP. Tá entendendo? Então, eu tenho componentes que são ativos, como o caso dos botões. No caso do setpoint, tem componentes que são passivos, que só vou mostrar. Que é o caso desse display, do volume. Aqui, ó, eu usei esse próprio componente, que é uma figurinha. Ele é um componente que está funcionando passivo, tá? Sim. Tá tranquilo, professor. Assim tá show de bola. Tchê, vocês fecharam 70% que é um supervisório básico. Sério, não tem muito mais do que isso para tu montar uma tela e montar um sistema minimamente funcional. Quais são os Professor, outros? Oi. no caso, o supervisório que tu vai querer que a gente faça é tipo supervisório assim de uma fábrica. Isso aí é bem mais Não, é componente, né? esse cara aí, é exatamente esse cara que a gente está montando aqui. Ah, tá, tá. Sem tirar, nem pôr. Não, achei que era ser mais coisa.
Ah, não. Não tem tempo pra gente fazer um supervisor de uma fábrica, tá doido? Sim, sim. É, porque um supervisório é bem Pelo... grande. Não, até pelo seguinte. Cuida comigo. Qual é a graça de ter um supervisor se tu não consegue ver a comunicação acontecendo? Nenhuma. Assim tu só vai ter um pente metido à besta. Tá entendendo? Sim, sim. Nós temos que fazer a coisa conversar. Mas o princípio básico de montar uma tela do sinótico para ficar observando, monitorando e atuando é o que a gente acabou de fazer. Só faltou a parte da comunicação. Claro, sem um manual e sem ter alguém que mostre isso aí do zero, é um porre. Então tá, isso aí. Até mais. Aí, boa É, noite. falou, boa noite. Boa noite. Valeu.